Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Agro Sem Filtro. Aqui a gente vai ter muita conversa boa, conversa sincera, histórias, conteúdo técnico e o mais importante de tudo, sem filtro. Esse podcast é um oferecimento da Farm Connection e hoje a gente tem como patrocinadores a Terraz, a marca oficial do agro brasileiro. E hoje o nosso convidado ele é muito especial e a gente vai conversar um pouquinho sobre manejo de plantas daninhas, mais em específico sobre manejo de caruru. E eu vou pedir para ele se apresentar, né? Cristiano Piasek, se apresente para nós. Bom, boa tarde ou saudações a todos que nos acompanham, né, através das redes sociais e do Andrei Zapani, né? Satisfação estar com vocês e satisfação em estar sendo o primeiro convidado e te agradeço imensamente aí por lembrar do meu nome, para nós vir aí trocar uma ideia, tomar um café, falar um pouquinho sobre como matar planta daninha, né? Matar planta daninha, né, pessoal? Cuidar da lavoura para nós poder colher mais, né? É isso aí. E, Cristiano, me conta um pouquinho, cara, assim, antes de a gente entrar num tema técnico, né? Quem que é o Cristiano, cara? Tu é da onde? Se formou aonde? Como é que foi um pouquinho a tua trajetória? Eu vejo que tem muito jovem que me acompanha, que te acompanha também, que acompanha o canal da Farm Connection. E muitas vezes esse jovem, a dúvida dele, claro, tem muita dúvida técnica, mas tem muita dúvida também de como que essa pessoa se posicionou no mercado, né? O que ela fez, como é que foi um pouquinho da trajetória. Então, se tu puder Legal, contar com um certeza. pouquinho. Olha, pessoal, a história é longa, né? Porque já faz tempo que nós estamos no mercado aí. E eu fiz o colégio agrícola, que foi basicamente onde me introduzi no mundo agro, né? Escola Guaramano, Guarmano, onde na fez? grande Guarani das Missões, onde eu sou natural. Ah, tu é missioneiro? Missioneiro, né? Por a gente fala Guarani das Missões, tchê! Tchê. E aí eu estudei a vida inteira na escola Guaramano lá, colégio agrícola e tudo mais. Sofreu muito no agrícola? Bastante, né? Aprendi bastante também, né? Que ano que foi isso, Piasek? Pois olha, eu até tenho que me lembrar se é 2003 ou 2004, tenho que dar uma olhada nos documentos aí, mas é Viu? 2003, 2004 que eu formei o colégio agrícola, né? Essa época a palavra bullying não existia, Não, né? aquilo é tudo diversão, né, cara? Não tinha essas coisas que tem hoje, né? Todo cuidado, aí... Era, cara, mas ninguém se passava, né? Então tinha as brincadeiras normais da gurizada aí, e colégio agrícola. É uma escola à parte, né, André? Quem fez colégio agrícola sabe que o negócio Tu te lembra o teu apelido do agrícola? Rapaz, tinha vários, né, cara? Vários, né? Mas o mais popular era o Pé Grande ou o Mr. Bean, já desde a época e tá até hoje, né? Agora eu reparei aqui, parece. Aí todo mundo me chamava de Mr. Bean, né? Eu chego na universidade e o pessoal tudo meio assim, meus veteranos, esse cara é o Mr. Bean, né? Dizia, tá batizado, eu disse, ei, esse já tô batizado fazendo, já passou, né? Não, mas tá bom, essa é a história, né? Então eu fiz o colégio agrícola, em 2013, 2004 me formei, fui fazer estágio em Embrapa Soja, em Balsas do Maranhão. Balsas. Passei 8 meses trabalhando lá. Não era tão desenvolvido quanto é hoje lá, né? Imagina, isso 20 anos atrás, aí era uma coisa meio que a gente ia para lá, ficava meio assustado do que eu vou encontrar lá, o que a mídia nos mostrava, olha, casinhas de barro e tudo mais, na verdade era uma baita de uma cidade, né? Já na época, né? Então hoje deve ter evoluído muito mais. E aí me formei no colégio agrícola após o estágio, fui trabalhar na Fazenda Progresso, lá no Piauí, no sul do Piauí, Uruçuí, Piauí, né? Na época, era cultivado lá em torno de 15 mil hectares. É grande a fazenda. Grande fazenda, né? Hoje... E aí fazia de tudo lá? Trabalhava... Máquina, né? Geral. Muita máquina, abria cerrado, gradeava o solo, aplicava fertilizante defensivo, plantava, colhia, coordenava, tratava semente, monitorava. Legal. É importante, por isso que eu digo que é importante conhecer um pouquinho, né? Porque às vezes a pessoa vai lá, conhece o Cristiano e acha que a vida inteira dele foi acadêmica, né? Mas teve um chão de lavoura aí forte antes disso. E ele foi de mais de 5 anos naquela lida lá, né? Quando me despertou a vontade pensei, vou retornar para o Rio Grande do Sul, né? Vou fazer agronomia. E ingressei na Universidade de Passo Fundo, né? E fui bolsista ali. E desde o primeiro dia de aula até o último dia de aula na UPF aqui, né, durante a graduação, eu sempre fiz estágio. Né? Então, eu iniciei no laboratório de solo da UPF, fiz um semestre de estágio voluntário ali, né?
Depois fui para a Embrapa Trigo, daí na época tinha bolsa de estudo, a gente trabalhava bastante, era bem legal a fisiologia do solo, microbiologia, desculpa, fisiologia de plantas e microbiologia do solo, né? E depois me surgiu a oportunidade de fazer um estágio na antiga Dow AgroScience, na pesquisa, né? E foi aí que tu se inseriu um pouquinho mais na parte de daninhas. Exatamente. Desde lá a gente começou a desenvolver e estudar herbicida, né? Então o ano era 2009, de 2009 até 2011 eu fiquei na Dow AgroScience estagiando com o pesquisador na época, Alisson Selmer, né? Grande amigo meu até hoje aí, né? Manda um abraço pro Alisson. Um abraço pro amigo Alisson Selmer, que vou mandar o link para ele acompanhar aí, ele segue atuando no agro com muita força, com certeza, né? E aí, cara, vai despertando aquela vontade de vou estudar mais, né, Andrei? Vou estudar mais. Depois eu fui trabalhar como assistente técnico, né, que chamava de AT, né, da própria Dow AgroScience, na parte mais comercial, lá em Erechim, num distribuidor da antiga Dow lá. E aí eu pensei, essa parte comercial não é o meu chão. Brilhou. Eu vou voltar para a academia, né? Vou fazer o mestrado. E aí eu migrei fui assistente de pesquisa da antiga Dupont. Fui assistente técnico do meu colega Rodrigo Rodrigues, conterrâneo, amigo de longa data, missioneiro também, está aí em Passo Fundo, trabalha na Damar hoje aí, né? E por ali ficamos 2 anos e meio, mais ou menos, quando eu fui promovido para a parte de desenvolvimento de mercado da antiga Dupont, né? Então por lá eu fiquei mais 2 anos e pouco e pensei de novo comigo, não é o meu chão, vou voltar para a academia. Mesmo sendo o desenvolvimento de mercado, sendo algo um pouquinho mais técnico, né? Tu queria mais essa parte da pesquisa mesmo, de fato, né? Queria parte da pesquisa, Andrei, e acima de tudo eu queria ter uma experiência no exterior, né? E os Estados Unidos sempre pensei e sonhei em ter uma experiência lá, se inserir, né? Entender como que é a cultura do pessoal lá, pra gente aprender, né? A gente sabe, não é à toa que eles são hoje número 1 em muitas coisas no mundo, Referência, né? Referência, né? A nossa cultura como um todo aqui, não só agro, né? É muito espelhada, né, na cultura americana, então... sem dúvida, né? E aí, naquela época, optei por sair da empresa e prestei o processo seletivo para UFPEL, para o doutorado, né? Doutorado lá. Doutorado na UFPEL. E aí fui aprovado em primeiro lugar, e aí foi uma série de critérios, né? Currículo, prova, entrevista, um negócio bem concorrido. Eu lembro que na época tinha disponível 4 bolsas, né? Para o doutorado. E a UFPEL sempre foi referência, né? Até hoje é uma referência muito forte, né? Quando a gente pensa na agronomia. Sem dúvida. O nosso programa de fitossanidade lá na UFPEL, um abraço para todos os professores que vão nos acompanhar aí, nos acompanham, né? Do ponto de vista de fitossanidade e mais especificamente na herbologia, onde eu me insiro, né, hoje, sem dúvida, está nos top a nível global, não só Brasil, né? Então, excelentes professores, excelente estrutura, com tecnologia de ponta, né? E portas abertas para o exterior. Então, eu tenho muito programa de intercâmbio, né, com universidades dos Estados Unidos, de outros lugares do mundo também, e a gente vai lá, e através daí, eu fui para Pelotas, né? Fiquei de 2016 até metade de 2018 lá, fiz as disciplinas, a parte do meu projeto, e nesse meio tempo tem o processo seletivo para ir para o doutorado sanduíche, porque tudo concorre bolsa, tudo limitado, né, cara? É muito meritocrático o processo. Exatamente, acho que é uma palavra bacana da gente inserir na discussão, né? Me inscrevi, meu projeto, aquela história toda lá, prova, entrevista, e consegui a bolsa. Né? E aí, em agosto de 2018, fui para os Estados Unidos, daí eu retornei de lá em setembro de 2020. Então, eu fiz parte do meu doutorado lá, né? Trabalhar com biologia molecular, com o objetivo de entender os mecanismos moleculares de resistência da buva ao glifosato. Né? Bem específico. Bem específico, né? Então, foi um negócio desafiador, imagina, né? A gente cair na biologia molecular. Então, assim, foram vários anos assim, de muito estudo que eu meio que larguei de tudo. E fiquei muito focado naquilo ali. Teve que abdicar de muita coisa, eu garanto, né? Eu acho que todo mundo que tem um certo sucesso, assim, na vida, ou quis algo a mais, e você foi um cara assim, né? Tua trajetória aí acadêmica diz isso. Tem que abrir mão de muita coisa, né? Tem que escolher... Sem dúvida.
Inclusive, muitos amigos meus me falavam, né, Andrei, quando eu optei por sair da companhia para ir para a universidade, alguns me falaram, cara, tu não pode estar batendo bem, né? Deve estar com alguma coisa aí, mas, cara, tu, olha, tá com uma carreira muito próspera pela frente, uma posição bacana, um ganho bom, etc, etc, né? Deu um passo atrás, vamos pensar, às vezes, financeiramente Isso até, aí. né? Isso aí, com certeza, e foi, inicialmente foi um baque forte, né? Imagina. Então, tu voltar do mundo que a gente já estava acostumado e quando a gente se acostuma muito com coisa assim, quando tu tá com um nível de vida bom, tu dá uma regredida, vamos falar assim, né? Entre aspas, do ponto de vista de qualidade de vida, mas assim, passaram alguns meses, a gente se adapta e vai embora, né? Então, reorganiza a vida e tudo mais e foi muito desafiador e assim, cresci pra caramba, sabe, André? E falo assim a todo o pessoal que te acompanha, se vocês têm um sonho na vida, pessoal, vai firme. Né? Se tu quer aquilo de fato, não tem nada que te tire aquilo ali. Confia em ti, confia no patrão celestial aí que vai dar certo. Vai dar certo. Né? Isso é legal, acontece. Tem que ralar bastante, nada cai assim de graça, né? Não dá para esperar uma intervenção divina sem tu batalhar por aquilo, mas com certeza no momento que tu tá se esforçando também, o homem lá de cima ele enxerga isso e acontece. Né? Só um ponto eu acabei não comentando no meio do caminho aí, eu fiz o mestrado aqui na UPF também, né? Focado em herbologia. Né? Então, na época que eu trabalhava como assistente técnico da pesquisa da antiga do POM, eu fazia o mestrado simultaneamente. Então, eu trabalhava manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado. Mas, cara, passaram-se 2 anos, assim, no estalo de dedo, um negócio impressionante. Né? Muito legal, cara, muito legal, desafiador. E quando a gente para, assim, quando faço aquele mate velho, né, de manhã, dou uma pensada, olho para trás e olha só que legal, né, cara? Então... Mas eu acredito, assim, o que te manteve firme lá é porque tu tinha esse propósito, né? Tu sabia bem exatamente onde tu queria chegar, então aquele sacrifício ali não foi, de certa forma, também um sacrifício. Né? Foi Não, cara, pelo contrário, que ele foi como é que eu posso dizer, Andrei? Talvez um desafio, sabe, cara? Um negócio assim que tu acorda no clarear do dia com aquele friozinho na barriga e diz, hoje eu vou fazer tal coisa e vai dar certo legal. E vamos lá, né? E por aí vai. Em 2020, nos Estados Unidos, né? Pandemia, aquela confusão toda, e eu tenho só a minha mãe hoje ainda, né? Até um abraço para minha mãezinha, vou passar o vídeo para ela estar assistindo a Dona Valéria Piasek, né? Parabéns, Dona Valéria, pelo filho, né? Parabéns. Cristiano é um baita profissional, baita pessoa. E valorizo muito ela e é o amor da minha vida, né? Então, junto com a família junto com a Naimã hoje, que é minha esposa, e o meu filho hoje também, aí que a gente... Que idade ele tem, Cristiano? 4 anos agora. 4 aninhos, eu tenho um de 6. Olha aí que beleza. A gurizada vem com tá outro ritmo, acelerando, né? Tá acelerando. E aí, na pandemia, cara, acabei optando por retornar ao Brasil. Né? E aí, quando eu trabalhava na Dupont, eu tinha um plano de estudar e tal, e ficar nos Estados Unidos. Ficar trabalhando lá, né? Só que com a pandemia, tudo mudou, cara. Família, aquela coisa toda, aquele isolamento e tudo que aconteceu, enfim, né? E aí, o plano B era voltar para o Brasil e montar uma empresa. E aí que eu convenci a minha atual esposa, a Naimã, né? Diz, olha, vamos voltar ao Brasil, vamos abrir uma empresa e vamos meter ficha. E assim iniciou a TSI Brasil. Que é a tua empresa hoje de pesquisa agrícola, certo? Positivo, Andrei. Hoje a TSI Brasil, nós completamos 5 anos agora, né? Eu fico até me sobe a temperatura aí quando eu falo dessa história aí, porque mexe com muita coisa, né? Com emoção, com Imagina, deve coisa ter passado boa. por muita coisa boa, muito perrengue também, muito né? Perrengue, Porque empreender não é fácil. Não é molida, mas no Brasil, né? É complicado. Então, em 2020, nós iniciamos a TSI Brasil, né? Setembro, outubro de 2020, né? Então, oficialmente em agosto. E agora completamos 5 anos. Então, hoje, para encurtar a história, nós temos uma equipe com 5 pesquisadores e pesquisadoras, né? Doutores trabalhando conosco. Além de mim, tem a doutora Naimã, que ela é entomologista e fica responsável do nosso laboratório. A doutora Adalim, que é herbologista, meu braço direito hoje, nessa parte de experimentação, né? A doutora Andréia Caverzan, que ela é doutora em Biologia Molecular e Bioquímica, que também fica no laboratório nosso. E mais recente se juntou o time do Dr. Giliard Sapper. Ele é nematologista
e trabalho com fitopatologia também. Legal. Então, para suportar toda essa equipe de pesquisadores, nós temos vários assistentes, e aí tem pessoal que faz estágio com nós também. Legal. E aí aquela trajetória toda, né, que tu te lembra quando a gente era estudante lá atrás, e a gurizada estava na universidade, conhecendo o mundo e vendo nós como estamos indo, né? Então, hoje nós temos uma estação experimental aqui em Passo Fundo, com 50 hectares. Somos credenciados no MAPA, né? Legal. E temos um laboratório completo, cara. Análise de nematóide, produto biológico em geral, análise de biologia molecular, bioquímica, enfim, uma gama de serviços hoje, aí, cara. A TSI, ela é multidisciplinar, né? Claro que a tua área de atuação é herbologia, onde tu também se expõe mais, mas a empresa como um todo, ela tem uma pesquisa vasta aí. Sem dúvida, e a gente tem a ideia de estar atuando com bastante força em várias disciplinas. Legal. Faltam novos profissionais para atuar na fisiologia, enfim, essa parte de cultivares, e tem vários aspectos aí que a gente pode estar explorando. Então, aos poucos, as pessoas vão surgindo no nosso caminho, e nós no caminho delas, e vão vindo, e vai dando certo, e o negócio vai acontecendo, né? Então, 5 anos, cara, temos uma estrutura assim, ó, a maior estrutura, mais completa, assim, de diversidade, de equipe, de estrutura física mesmo, de equipamento, tudo da empresa top do sul do Brasil, né? Que a gente sabe, não tem nenhuma outra empresa como a nossa que tenha essa diversidade de serviços, equipamento e estrutura para atender isso aí, cara. Legal, cara, legal. E assim, mais recentemente, Andrei, aproveitando, né? Eu vou aproveitar e fazer um gancho aqui do... Vou pegar aqui, ó, eu vou mostrar esse para a turma aqui, tu pode dar uma comentada dele. Inclusive, eu tenho os dois já, né, também. Isso aí. Já tinha agora nos bastidores, o Cristiano chegou e eu falei, pô, Cristiano, eu tenho os dois aí, embora hoje eu esteja saindo um pouquinho mais da parte técnica, como te falei, sempre gostei muito de estudar e aprender. E você, como referência, né, não podia deixar de ter o livro. Esse aqui é um manual de sintomatologia. Aqui é uma dúvida frequente, né? Aqui o pessoal muitas vezes se engana. Pode falar um pouquinho dos dois livros aí, Cristiano? Claro, com certeza. E até eu trouxe os livros aí para presentear o Andrei e a equipe dele, né? E aí o Andrei mostrou na estante dele ali, tá os livros ali. E aí eu disse, estamos com moral, né? Tá aqui, ó. É isso aí. Como funcionam os herbicidas. Estamos com moral com o pessoal, né? Então isso é muito bom. Esse livro aqui, pessoal, como funcionam os herbicidas, tá? Nós lançamos ele em 2024 na Expo Direto. E nesse livro nós contamos com a colaboração de vários colegas jovens pesquisadores herbologistas, cada um escrevendo sobre a sua maior especialidade. Né? Então, assim, a gurizada, eu falo que a gurizada, né? A nova geração dos pesquisadores escreveu o que há de mais moderno, atual sobre herbicida. Então, para quem gosta de estudar e precisa estudar e entender mais como funcionam os herbicidas, esse livro hoje é o que nós temos de melhor e mais completo e atualizado do Brasil. Mais recente, né? Mais recente, com certeza. E o manual de sintomatologia que tu mostrou ali, Andrei, esse é um guia prático do dia a dia no campo, né? Então, tu tá lá, tu observa legal, né? alguma fitotoxicidade. Tu tem tudo bem descrito aqui, bem legal, bem fácil de identificar. Bem detalhadinho. Pro pessoal, talvez apareça. E vamos fazer uma promoção aí, vamos né, Cristiano? fazer uma Até promoção. Vou deixar Zapane 20% de desconto. Ele tem o combo, né, com os dois livros, então a gente vai deixar esse cupom aí, depois vamos botar o link na descrição do vídeo para quem quiser adquirir, né? Então vai poder contar com um desconto bom e levar os dois livros para casa com frete grátis, né? Frete grátis, né? Então, hoje sim, pessoal, para quem vai assistir esse vídeo aqui, através das redes sociais do Andrei Zapani, tá? Escreve lá Zapani 20. Zapani 20. Tá? Então, hoje o valor normal desse combo dos dois livros aqui, ele é R$ 250, R$ 249,90. Tá? Então, para quem tiver esse cupom, vai ser R$ 199,90 e o frete grátis, tá? Para os primeiros 20 que adquirirem aí, tá? Então, tá aí, pessoal. Acompanha o trabalho do Andrei aí, vai vir vários outros colegas também com conteúdo para tá agregando, enriquecendo e discutindo pontos interessantes, né? E dá uma forcinha para o nosso trabalho, adquira aí os nossos materiais e soma na sua estante no seu dia a dia no trabalho. Aproveitando, em março nós vamos lançar um novo livro que vai se chamar Como Controlar Plantas Daninhas. Ah, legal. E aí nós vamos ter... Esse é prático. Né? Então aí vai ter resultado de produto para soja, para o milho, para o trigo, para canola. Com certeza. E por aí vai. Então, Expo Direto, pessoal, segunda-feira de tarde no stand da Cotrijal,
Expo Direto 2026, lançamento do livro. Já convido vocês a nos prestigiarem lá. Daqui uns dias nós vamos começar a anunciar na rede social aí. Positivo. Tá? Vai ser um negócio bem legal aí, um guia mais prático do dia a dia aí para, de fato, aí falar de produto especificamente, de recomendação e tudo mais, né? Nessa linha aí. Vamos estar lá, eu vou estar lá com certeza. Será um prazer. Bom, Cristiano, assim, contou um pouquinho da tua trajetória, assim, é algo a se bater palma, de fato, uma trajetória muito bonita, e vem escrevendo ainda, né, esse teu livro da tua vida, e eu acho que, tenho certeza que agrega muito pro agro, agrega muito para a nossa região aqui, agrega muito pro produtor, e assim, entrando num tema mais técnico agora, o cenário de plantas daninhas hoje ele é muito complexo e a gente poderia falar sobre diversas coisas. Inclusive, já deixo o convite para daqui a um tempo a gente conversar especificamente, por exemplo, sobre pré-emergente ou sobre alguma planta daninha que vem tirando o sono, né, da turma aí. Mas, assim, olhando hoje para o cenário de plantas daninhas, quais que são os maiores desafios que tu enxerga hoje assim, para a nossa região do Cerrado, e como que a gente vai poder agir, né, para mitigar um pouco esses danos que esses desafios vêm trazendo para nós. Acho que esse é um ponto muito importante, né, Andrei, para nós e todos os amigos e amigas que nos acompanham aí nas redes sociais do Andrei Zappani. Plantas daninhas, pessoal, são sem dúvida o principal fator biológico que reduz a produtividade das lavouras, né? Então, reduz muito mais a produtividade do que inseto, do que doença, enfim. Hoje, uma lavoura com muita infestação planta daninha, cara, tu praticamente não colhe. Né? E o que tu colher vai ser cheio de sujeira, umidade e um desastre, né? Caruru, pessoal, hoje é a principal dor de cabeça nossa aqui do sul, né? A buva, a cravorana, ou losna branca, que está se dispersando aí. Difícil, né? Difícil, planta que requer uma atenção especial, viu? Né? Vamos lá, o azevém, o nabo, a corda de viola, o leiteiro, o picão, tá bom, né? Já capim-arroz, pé de galinha. Então, assim, ó, dá para nós puxar 15, 20 espécies facilmente, assim, que fazem parte da diversidade e estão no dia a dia no campo. Mas as que mais predominam no verão, sem dúvida, caruru e buva, assim que de forma geral, e no inverno, a buva, o azevém e o nabo. Essas são as principais, assim, né? Viu, Cristiano? Eu acho que vamos falar um pouquinho sobre caruru, até, porque até pouco tempo atrás, então, eu trabalhava numa parte mais técnica, numa grande empresa, e a gente atendia também uma região legal, assim, uma região grande, todo o norte do estado aqui, praticamente, e um problema, assim, geral e frequente em todas as lavouras, a reclamação era caruru, né? E aí a gente tem algumas estratégias, né? Eu queria entender hoje, Cristiano, a TSI Brasil, quais que são as estratégias que tu recomenda, né? O que tu enxergou ali que são eficazes para a gente controlar a caruru, né? A gente sabe que tem uma gama de coisas que a gente pode fazer, se tu conseguisse explicar um pouquinho. Esse é um ponto importante, né, André? E assim, como é que nós vamos solucionar isso, pessoal? Eu gostaria de dizer para vocês que dificilmente nós vamos ter uma ferramenta que vai resolver tudo para nós, né? Eventualmente, sim. No primeiro momento, até pode ser que sim. Mas com a evolução da resistência fica mais difícil, tá? De maneira geral, falando de caruru, de outras espécies também, a solução é manejo. Então, primeiro ponto, nós precisamos pensar o sistema produtivo. Se nós pensar só em remediar, resolver momentaneamente... Não é só dessecação do plantio da soja, né? Não é não, né? Então, tu vê, o manejo no outono e inverno é importante. Né? Então, palhada, tudo que você fez antes, pensando em soja, especialmente, né, Andrei? Se tu tem mais palha, menos palha, isso vai fazer a diferença lá no momento da soja. Com certeza. Uma dessecação bem feita, a utilização de pré-emergentes é fundamental. Mas daí, professor, qual pré-emergente? E aí, querendo dizer, o agrônomo depende, né? Você está falando de um caruru que ele é resistente a glifosato, resistente aos inibidores da ALS, como a gente fala, né? Então, vai variar bastante, tá? Então, existem vários pré-emergentes que vão performar muito bem para o controle do caruru, né? Bueno, vai lá pelas tantas, tu plantou a soja, passaram-se 30, 40 dias, o efeito do pré-emergente residual dele vai reduzindo. E se tu tem uma área com muita semente, né, novos fluxos virão.
Uhum. Só para fazer um gancho até do pré-emergente aí, Cristiano. Hoje, assim, vamos falar em ativos, né? Quais ativos que tu tem percebido aí durante esses anos de pesquisa que eles vêm entregando uma performance estável, uma performance legal? Claro que é o famoso depende, né? Mas hoje eu acho que se destacam alguns, né? Se tu puder citar alguns ativos. Com certeza. Pensando em Caruru, hoje o sulfentrazone, pessoal, sem dúvida é o principal ativo, né? Que ajuda nós a controlar o caruru com residual interessante, né? Então, o produto comercial que a gente mais usa aí, Stone, Boral, Alus, enfim, tem vários produtos comerciais aí gama, né, que tem esse ativo, né? Flumioxazina também é um ativo que tem bom efeito. No entanto, é um produto que depende mais do ambiente. Por exemplo, se você aplicar a flumioxazina numa resteva de trigo, muita palha, né? Provavelmente você não vai conseguir usufruir, não vai conseguir obter toda a performance que a flumioxazina te permite, por quanto que ela tem uma alta afinidade, uma alta retenção na palha. Certo. E ela precisa mais água. Né? Então, o sulfentrazone é um produto mais solúvel. Então, se está na mesma área resteva do trigo, tu aplicou ali, veio a umidade, solubilizou, solução do solo, está ali a sementinha, absorveu e morreu. Então, se fosse comparar os dois, por exemplo, flumioxazina e sulfentrazone, a flumioxazina precisaria um pouquinho mais de chuva, de volume de chuva após a aplicação do que a sulfentrazone. Exato, e menos palha. Né? Então vamos pensar num solo de cerrado. Menos palha, metade sul do Rio Grande do Sul. Né? Um solo mais arenoso, quase não tem palha. Flumioxazina e o próprio sulfentrazone entregam resultados muito interessantes. Né? Outro ativo que é muito bom para gramíneas, e o pessoal ainda não conhece, que ele entrega um excelente controle para amarantáceas, que é o próprio piroxsulfona e o S-metolacloro, especialmente aí o Yamato e o Dual Gold, né? São os produtos comerciais mais conhecidos aí desses ativos, tá? Esses dois herbicidas têm o mesmo modo de ação, inibidor de ácido gráfico cadeia muito longa, só que a dinâmica das moléculas em função da palha modifica um pouquinho. Então, a piroxsulfona ela tem a maior solubilidade, aí consegue transpor a palha com a facilidade um pouco superior em relação ao S-metolacloro. Então, por isso que é importante conhecer qual que é o tipo de solo que nós estamos posicionando, né? Qual que é a cobertura, um solo mais arenoso, quanto é que choveu, quanto vai chover, porque nós temos que cuidar a questão do efeito da seletividade. E aí nós voltamos especialmente aos inibidores da protóxicos, como o sulfentrazone e a flumioxazina. São produtos que eventualmente você faz aplicação por aí, não vê fito em alguma situação. Mas também, se tu aplica eventualmente em alguma situação, aplicou, ou plantou, aplicou e deu 50 milímetros em cima, e aí a chance da fito é muito grande. Porque concentra aquele ativo na linha, né? E vamos piorar um pouquinho a situação, Andrei. Vamos botar num solo arenoso, né? O cara aplicou dose cheia, porque tem muito caruru, plantou, aplicou e puf! Aquele temporal lá, aquele toró de água, 50 milímetros em 1 hora. Cara, a chance de ter fito ali é muito grande. Fito, assim, no ponto de reduzir o estado da cultura, né? Então a gente tem que cuidar disso aí, cara. Então, assim, ó, é muito técnico. Por isso que a gente fala assim para a gurizada, desculpa, Andrei, nós precisamos entender, não só de saber qual ativo colocar, mas conhecer toda a dinâmica que aquele determinado ativo vai ter naquela situação específica que tu tem ali. Volta àquela premissa básica, né? Na agricultura não existe receita de bolo. E a gente tem que, eu vejo assim, nós temos que voltar a utilizar mais a agronomia, né? Parece que se deixou um pouquinho de utilizar a agronomia. Eu acho que até com o advento ali do RR, ficou mais fácil, por exemplo, plantas daninhas ficou mais fácil, era mais fácil controlar. Parece que o pessoal baixou um pouquinho a guarda e esqueceu um pouquinho que precisava disso aqui, né? Que precisava de conhecimento. Então, é só para complementar mesmo, acho que não tem receita, é conhecer os ativos. Claro que alguns performam melhor, outros pior, mas a base de tudo é o conhecimento, né, Cristiano? Com certeza, né? E ainda seguindo nessa linha, né, Andrei, tu veja, nós falamos aí de uma boa dessecação, tudo que foi feito antes de pensar na soja, pensando em caruru, nesse cenário então, aí, né? Dessecamos bem, aplicamos um pré-emergente, plantamos uma a palha soja. legal, plantamos a soja. E aí? Vamos lá. E aí, professor, depende. Qual soja nós plantamos? Uma soja RR, hoje vamos falar assim, convencional, né? Convencional. Uma soja Enlist, uma soja I2X, e aí então, o pessoal está lançando a Intacta 5+, aí, daqui a pouco vai levar alguns anos para chegar aí, mas vai ter mais biotecnologia nos ajudando. Cada cenário é um cenário. Essa é do isoxafutone? É do mesotriona.
Podemos falar daqui a pouquinho sobre isso aí? Novas tecnologias. Uhum. E assim, ó, vamos dizer, vamos começar pelo início, vamos por partes, que nem diria o Jack, né? Soja convencional hoje, RR, né? Bueno, qual opção, além do glifosato, nós temos para aplicar na pós dessa soja para matar o caruru? Olha lá, o glifosato não vai matar o caruru, porque ele é resistente, né? O que nós temos hoje? Fomesafen, Lactofen e o Bentazon, né? Então vai lá, Flex, Flexstar, os Lactofen, hoje tem vários produtos comerciais aí, né? Basagran. E o Basagran, velho, aí de guerra, né? Aquele das antigas, o pessoal mais experiente vai lembrar, diz, olha, a época que eu aplicava Basagran e Flex e Cobra, né? Diversas vezes, quando eu fui atender produtor, assim, e falar dessas estratégias, né? Falar um pouco, o produtor me olhava meio assustado, mas isso aí eu usava lá atrás. 20 anos atrás. Agora que... Mas é a ferramenta que você tem. É a ferramenta que tem, né? E assim, professor Piasek, vai funcionar perfeitamente? Depende. Né? Até a semana passada, aí, dias atrás, nós estávamos tendo uns dias de estiagem, né? 15, 20 dias sem chuva. E quem aplicou os herbicidas na pós da soja, naquele período, perdeu o controle. O que seria hoje uma condição ambiental ideal para a gente fazer uma aplicação na pós-emergência? Por exemplo, aí de uma mistura de glifosato com fomesafen ou glifosato com Basagran. Claro que tem que ter alguns cuidados aí, mas o que seria legal para performar? Boa. Umidade no solo. Por exemplo, hoje deu 30, 40 milímetros. Amanhã ou depois você entra no campo. Temperatura superior a 25 graus, tem uns 30 pelo menos aí, né? E sol. Bastante sol. E eu quer ver um outro fator que é importante, que é relacionado à planta daninha. Tamanho? Se nós aplicar na planta pequenininha e conseguir acertar aquele alvo, olha, temos grande chance de sucesso. Tecnologia de aplicação volume forte, de cauda, tamanho de gota, os adjuvantes, aquela história. Nós precisamos acertar o alvo com quantidade e qualidade de gotas. E aí nós vamos ter sucesso. E a planta tem que ser pequena. Planta um pouquinho maior, olha... O pessoal diz uma plantinha maior do tamanho dessa garrafinha d'água. Não está tão grande, professor. Pequena. Vai dar uma sapecada, ela vai rebrotar. Né? Então, assim, pessoal, temos que se atentar. Soja RR, planta pequenininha. A soja está com 1 trifólio, 2 trifólios, mete ficha. A condição do ambiente está boa, arrocha. Eventualmente faz uma segunda entrada. E aí nós temos a oportunidade de utilizar algum pré-emergente naquela modalidade de aplicação. Tem um nome específico para isso? O overlapping, né, de efeito residual ou sobreposição de efeito residual, né? Então, tu já aplicou um pré-emergente lá, só que o efeito dele começa alto e vai reduzindo. Então, lá nos 30, 40 dias após a soja ter emergido, Andrei, nós temos pouco efeito residual daquele pré que tu aplicou lá antes de plantar, né? Então, aí nós temos a oportunidade de colocar um outro produto para chegar no solo, né? E aí ele vai te entregar mais 30 dias de residual ou se bobear mais que isso aí, né? Tá, mas, Cristiano, assim, eu vou aplicar um pré-emergente em cima da soja, não vai me dar uma fito, não vai... Como é que vai funcionar? E eu aplico o mesmo que eu apliquei lá atrás ou eu faço uma rotação aí de ingrediente ativo? Boa. O ideal é nós rotacionar, tá? E a questão da fito vai depender muito do qual produto nós vamos aplicar. Tem produtos que são bem seletivos, inibidores da ALS, por exemplo, né? Imazetapir, cloranzulam, inibidor de ácido graxo, cadeia muito longa, né? Também, não vou falar todos os ativos, vocês têm que fazer o curso, com o nosso curso de herbicida aí, né? Daí lá a gente fala tudo. Não dá para dar a receita pronta, né? Isso aí. Então, assim, com seletividade e com um controle muito bom, sabe? Então, e hoje são estratégias que nós temos que usar, moçada, né? E assim, você amigo agrônomo, você amigo produtor que está acompanhando esse nosso bate-papo aí com o Andrei nas redes sociais do Andrei Zappani, né? Faz um negócio bem feito. Se tu sabe que na tua área tem muito caruru, vamos usar tudo que está disponível. Por quê, pessoal? Olha só como o negócio ele é complexo, tá? Veja, quantas sementes produz uma planta de caruru? É milhões, né? É muita coisa, tá? Veja só. Entre 500 e 600 mil sementes por planta, numa situação mediana. Né? Planta isolada, ela produz mais de 1 milhão de sementes. Tá? Qual que é a viabilidade dessa semente? 70%, 80%. Ou seja, bastante. Daquela quantia que ele produziu, em torno de 70%, 80% tem uma capacidade de originar novas plantas. Então, poxa, se tu tinha meia dúzia de planta por hectare, tu colheu com a colheitadeira que ele espalhou por tudo. Né? Então, tem muita semente ali.
né? E essas sementes, elas ficam dormentes no solo por 10 ou mais anos, ou seja, elas ficam ali por um período muito longo. Então, o manejo, porque a gente fala, o manejo completo, ele é fundamental. Porque se tu deixar meia dúzia de planta no próximo ano sobreviver, produzir semente, é um negócio que vira uma bola de neve, depois tu não consegue mais segurar. Dessecou bem, bom para emergência na pré, bom para emergência na pós-inicial, para aumentar ainda mais esse efeito residual, herbicida na pós que controla. Soja RR, já falamos, né? Vamos lá, biotecnologia. Se tu sabe que o problema está instalado, usa o que nós temos disponível. Biotecnologia. Enlist hoje é o que nós temos de melhor, que é registrado, né? Por quê? Ali no glifosato, nós podemos aplicar o próprio 2,4-D e o glufosinato de amônio. Então, são 3 herbicidas, né, de alternativa. São 3 herbicidas, né? E hoje ainda o caruru ele é muito sensível ao 2,4-D, muito sensível ao glufosinato, se aplicado em plantas pequenas e em condições de ambiente interessante, né? Então, a gente consegue fazer um manejo muito bom, estratégico, e assim, pessoal, uma das grandes chaves do bom manejo de planta daninha é não deixar ela produzir semente. Justamente por isso que nós acabamos de falar. Produz muita semente e fica pra muito não tempo ter no essa solo. reinfestação aí, né? E aí eu brinco com a gurizada, eu digo que quando tu deixa a planta daninha produzir semente, ano que vem tem o Vale a Pena Ver de novo, né? Porque todo ano é a mesma história, né, cara? Boa. Viu, Cristiano? E nesse caso aí, então plantei lá uma enlist, né? Tenho caruru na área, tá difícil, plantei enlist. Como que eu devo pensar, assim, não sei se tem também, nada tem receita pronta, mas como que eu devo pensar? A gente sabe também que o caruru ele tem um fluxo de emergência que ele vai emergindo, então pode ser que eu tenha plantas pequenas, maiores e plantas que vão nascer ainda, mas dentre desses 3 herbicidas, né, como que eu planejo um pouquinho o manejo, né? Na questão, utilizo primeiro um 2,4-D, o glifosato, qual que é a ideia, assim, que tu tem visto que funciona bem? Muito boa, né, André, esse teu questionamento aí. E assim, o pessoal sempre está pensando na simplificação da operação. Muitas vezes quer aplicar o glifosato, o 2,4-D e o glufosinato, tudo numa aplicação só. Tá? E aí, dependendo da situação que você tem, isso vai funcionar, né? Mas, de maneira geral, quando o pessoal ainda tem a biotecnologia, eles esperam até os 45 do segundo tempo para entrar fazer a aplicação. E aí faz todos os produtos junto. E aí, quando tu entra assim, tu espera até o limite, né? E já vou fazer o herbicida e vou fazer a primeira aplicação do fungicida, tudo junto, e vou aproveitar o operacional, né? E aí, só que daí o caruru já está maior que essa garrafinha d'água. E aí, quando tu aplica produto de contato, vamos dizer assim, produto de menor mobilidade, como o glufosinato, tu acaba perdendo um pouco da sistemicidade do hormonal. Então, o que nós falamos sempre, Andrei? Situação planta média para grande, né? Faz o sistêmico primeiro, então faz o glifosato e o 2,4-D, dá uns dias para ele agir, 7 dias, 10 dias, mais ou menos ali, circular, né, fazer a ação dele, e depois você vem e aplica o glufosinato de amônio. E para esses herbicidas também a gente tem uma condição assim que seria mais ideal, por exemplo, o glufosinato ou até mesmo daí o 2,4-D, ele é uma condição de horário de aplicação. Boa. E aí, o 2,4-D a gente sabe que tem um ponto aí de atenção relacionado à deriva, né? Não é nem volatilização, né? Mas a deriva. Então, de novo, né, André? A tecnologia de aplicação é fundamental. Ponta de ar induzido, enfim, tem algumas normas aí que nós temos que seguir. Cuidar o arvoredo na volta, os pomares e tal, né? Já está na legislação isso. Está na legislação. Né? Isso é simples, é coisa do nosso dia a dia e fácil de ser observado, de seguir, não tem mistério, né? Não aplicar com ventania, né? Preferencialmente nos horários mais frescos do dia, no amanhecer, no entardecer. Por exemplo, hoje deve estar uns 25 graus, aí está uma condição boa. Estaria legal. Pouco vento, boa umidade relativa do ar, acima de 60%, né? O ventinho aí bem fraquinho e ponta com ar induzido. O glufosinato de amônio é um produto de menor mobilidade pelo xilema, né, pessoal? E aí nós precisamos, ele é dito de contato, né? Então nós precisamos acertar a planta, banhar ela. Tu falou aí, e eu acho que é um ponto, muita gente se confunde, né, e acha que o glufosinato não é um produto de contato. Tal. Por que acha isso? Talvez pela demora? Às vezes eu acho que o pessoal ele se confunde o seguinte, ó. Eles acham que o glufosinato é um produto sistêmico, né? Porque eles aplicam ali e parece que tem um efeito muito bom na planta inteira. Na verdade, ele tem alguma mobilidade, mas a mobilidade é via xilema, ou seja, da onde ele caiu para cima, muito pouco para baixo, né? Já tu pega um glifosato, um 2,4-D, ele vai para cima, para baixo, para um lado, para o outro, circula por toda a planta via xilema e floema. Então a gente fala sistêmico, né?
Por isso que esses pequenos detalhes que a gente observa aí no dia a dia, na aplicação, faz toda a diferença, né? Por que que tu vai aplicar um produto que é sistêmico, que tem uma boa mobilidade na planta? Tu não precisa dar aquele banhão nela, tu tem que fazer várias gotas chegarem na planta e naturalmente vai absorver, vai translocar. Agora, um diquat, que é o Reglone, por exemplo, né? O próprio glufosinato, que é o Finale, né? Então, esses produtos, nós temos que banhar a planta, porque a mobilidade deles é limitada. E quanto mais nós fazer o nosso papel de banhar a planta daninha, no caso, né? Mais fácil vai ser o controle, né? E assim, falando de glufosinato, é um produto extremamente dependente de luz. E quando a gente aplica, por exemplo, no inverno, o pessoal anda aplicando para controlar o azevém, né? Dias nublados, 10 graus de noite, deu um jadão, e aí, mas meio-dia está ensolarado, e aí o pessoal está aplicando, né? E aí, 5 dias depois, o pessoal diz, olha, deve ser resistência, porque eu apliquei e não fez nada. Mal que deu uma queimadinha, né? Acontece muito, né? E aí vão piorar, né? Planta grande, uns toceirão de azevém ali, um negócio bárbaro, né? Não vai controlar, né? Então, nós temos que entender o funcionamento do herbicida. Por isso que o conhecimento que está escrito nesse livro aqui, pessoal, ele vai ajudar bastante aí a entender qual que é a melhor situação para aplicar cada produto, né? Então, o glufosinato. Preferencialmente, a planta não está passando por um estresse hídrico. Certo. Né? Então, umidade do solo, pelo menos 25 graus, né? E sol. Sol. Precisa sol, obrigatoriamente sol. Né? Mas vamos lá, professor. Estou aqui uns 15 dias sem chover. Né? Um calorão, velho, bárbaro. Umidade relativa do ar, 30%. Né? E aí, que eu comprei o glufosinato, preciso aplicar. E aí eu digo, onde é que é o menos ruim para nós fazer? Nós fizer meio-dia, meia-tarde, temperatura muito alta, umidade relativa do ar baixa, teoricamente nós vamos estar seguindo a cartilha do funcionamento do herbicida, né? Só que todos os outros fatores estão contra nós. Então eu diria assim, cara, às vezes no clareado do dia é o melhor, né? Então 4, 5 horas da manhã, a umidade relativa do ar está uns 50, 60%, né? A temperatura está um pouquinho mais tranquila ali, vai lá, aplica. Podemos esperar milagre? Eu diria que não, né? Mas vai provavelmente ter um resultado melhor do que quando tu aplica no meio-dia, aí, quando, né, o sol. Então, às vezes, nós temos que... E o campo, o dia a dia do operacional, é muito bonito nós falar que, olha, o ideal é nós aplicar tal e tal condição e tal, mas no campo, de fato, aquelas condições ideais acontecem raramente durante o ano, né? Exato. Então, assim, nós temos que, às vezes, escolher qual que é o menos ruim, vamos falar assim, né? Sim. Só que tem que fazer um programa de manejo, né, pessoal? Se tu for confiar só num produto, só num ou dois produtos, vai ter dificuldade. Bom, mas a gente tem as premissas aí, eu acho que tu falou muito bem todas elas, né? Para o manejo de caruru. Então, desde lá, uma dessecação bem feita, pré-emergente, o que a gente precisa cuidar, né, nesses pré-emergentes, após a emergência também, se ela tem biotecnologia, não tem, condições de ambiente. E aí, óbvio, eu acho que esse é um dos pontos principais, né, para a gente não ficar só na teoria, é que a prática tu posicionou muito bem. Uma coisa é a gente falar aqui, bonito, outra coisa é o que acontece lá no campo. Então, que pelo menos a gente tenha dado algumas premissas aqui, né, para o pessoal poder pegar essas informações e tomar uma decisão lá. Legal. Com certeza. E assim, um ponto legal de falar, e pouco a gente fala, nós estamos estudando bastante isso aí, André, daqui a pouco vamos trazer alguns trabalhos, é o seguinte, ó, tu não manejou bem a planta daninha. Nós estamos falando de caruru, podemos falar um caruru no contexto aí, né? Por alguma razão... Agora o episódio virou caruru. Caruru, é o negócio, é o brick aí, depois podemos falar de outras, né? Mas assim, ó, não manejamos bem a planta daninha de maneira geral. Na dessecação, por alguma razão, sobraram, vamos falar aí, 2, 3 plantas em média por metro quadrado de caruru, tá? Ela vai nos reduzir a produtividade durante todo o ciclo da cultura. Professor, quanto? Pessoal, facilmente 10%. Facilmente. Daí para mais. Depende muito como que é o ambiente, a época que ela iniciou com a tua lavoura, enfim, vários aspectos. Um ponto que é pouco comentado e pouco estudado e nós já temos um resultado muito consistente, assim, que me assustou, sabe? Que é o impacto que a presença dessa planta daninha tem no momento da colheita. Por quê? Mais umidade e mais resíduo no momento da operação da colheita. Ali que
que vai impactar financeiramente. Justamente, óbvio, né? justamente. Por exemplo, tu pensa assim, ó, vamos ser bem ponderados, né? Vamos dizer que tem aí meia dúzia de planta por metro quadrado, em média, né? Você colheu e aí tu pegou, entregou a tua soja num determinado local aí, né? Aí tu pegou o relatório da entrega lá, tu entregou, sei lá, 200 sacas aí. Impureza, 13,5% de desconto, 3,5% de desconto, né? Tu olhou a umidade, 15,4%, aí tu olha o desconto ali, olha, isso que nós temos que chamar a atenção. Quanto que é 13,5% de desconto por conta da impureza? Né? Mais 3 pontos de umidade. Cara, brincando, vira 5% de desconto ali. Só que o pessoal fica bravo com o pessoal que recebe o grão. O cara me descansa, né? O balanceiro não é meu amigo, me desconta demais, né? O balanceiro é uma raça odiada na safra, né? Ou amada, depende. Com certeza, mas daí tu pega só, cara, para limpar aquele grão, para secar aquele grão e outra, para dar um fim naquele resíduo que sabe, hoje está um problema. Porque tinha tempos que o pessoal anunciava, dizia, olha, tenho 10 bitrem aí de resíduo de beneficiamento de grão para doar. O pessoal formava fila com o caminhão ali para levar, né? Para alimentar o gado, etc, etc. Fala hoje, vê se alguém vai buscar. Porque o pessoal sabe que tem um monte de semente de caruru, planta daninha, e aquilo vai gerar problema. Então, isso tem que ser queimado, tem que dar um fim. É um custo muito alto, né? E hoje, assim, Cristiano, eu vejo as margens da agricultura, infelizmente, elas estão cada vez mais apertadas, né? Bom, a gente vem vivendo aí, claro que em decorrência também de algumas frustrações de safra, em virtude de condição climática, mas as margens elas estão apertadas e é nesse detalhe que muitas vezes o produtor vai conseguir ali aquele fôlego extra, né, para poder continuar na atividade. Com certeza. Cristiano, assim, acho que até encerrando esse tema central aí, mas não acabando o podcast ainda, eu fiz um quadro aqui para a gente conversar um pouquinho e são algumas perguntas rápidas. É o bate e volta, eu vou chamar o bate e foice, alguma coisa assim. Boa. Então eu vou te fazer uma pergunta aí de alternativa e aí tu responde aí na lata e vamos ver soco, que diz o outro. De soco e vamos ver o que sai, né? Então, assim, começar com um mito, né? Glifosato mais um produto de contato, sim ou não? Não. Não aplico? Não aplico. Depende muito da situação, tá? Mas, de maneira geral, a gente recomenda o pessoal faz o sistêmico, dá uns dias para ele trabalhar, depois faz o de contato. Certo. Melhor pré-emergente, eu entendo a pré-emergente como ativo, né? Para caruru. Olha, o melhor, vamos falar assim, os melhores, quando bem posicionado para aquela situação, vai entregar bem. Nós falamos no início, né? Sulfentrazone, flumioxazina, piroxsulfone e cimetolacloro. Então, acho que esses são os principais. Vamos dizer assim, é o pódio, ali é o top 3, né? Certo. Que todos eles bem posicionadinhos, André, vão entregar um bom controle residual para cada situação. Enlist ou extend? Hoje, assim, pensando do ponto de vista de manejo, o Enlist nos dá mais flexibilidade, né? Na pós-emergência. Na pós-emergência, né? Glufosinato ou diquat? Glufosinato. Eu também prefiro trabalhar. Claro que o diquat ele tem um encaixe muito bom em algumas situações, né? Óbvio, aqui não é uma receita, né? Mas... Bom, vamos lá, uma meio polêmica. O paraquat foi proibido porque era barato e não dava lucro para as empresas? Não, acho que isso não. Tem outras questões aí que relacionadas à toxicologia, né? Certo. E o pior de tudo, que até onde a gente tem informação, não é nem relacionada ao agro, é que as pessoas passaram a conhecer o paraquat como a pessoa quando queria se suicidar, era um problema, né? Eles tomavam um paraquat, porque tentavam outras coisas aí não conseguia, porque não tinha antídoto para isso, né? Então, esse que foi o medo o principal fator aí, né? Herbicida ou enxada? Olha, rapaz, essa pergunta aí é complicada, né? Vamos deixar um depende aí, André? Mas hoje ninguém mais quer enxada, né? Viu? Inter ou Grêmio, Piazek? Eu sou gremista, né? Até tava torcendo pra caída do co-irmão aí, mas não foi fácil, viu, cara? Mas nós somos guerreiros. Mas ia ficar sem graça. Eu até comentei com a minha gurizada, olha, o Inter e o Grêmio, um vive do outro, cara. Assim. E assim, quando o Grêmio caiu, o Inter ficou meio assim, e agora se o Inter fosse, que bom que ficou. Eu comentei com uns amigos meus no último jogo, agora, Brasileirão, eles não estavam assistindo o jogo do Grêmio e estavam assistindo... Claro, para secar, né? Isso aí faz parte
Piasek, um mentor hoje teu dentro do agro, uma pessoa assim que tu tem como referência e que tu admira muito? Pois olha, Andrei, essa é uma boa pergunta. Eu não tenho essa pessoa específica, sabe? Mas eu tenho alguns mentores ao longo da minha formação aí que me ajudaram, cada um dentro da sua especialidade, seja da parte técnica e também da parte, assim, dando um indicativo, né? Diz, olha, faz isso e isso aqui que a tendência é ser melhor, né? Então, acho que seria... como é que eu posso dizer isso aí? Acho que mais prudente, né? Mais coerente eu dizer assim que tenho várias pessoas aí que dentro da sua área de atuação me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Legal, bacana. É uma construção, né? Nunca é uma peça isolada ali, né? Eu também tenho várias pessoas que eu admiro e que cada uma delas me entregou algo, né? E foi me construindo aí como profissional. Com certeza. E assim, hoje o negócio é tão amplo, né? E quando a gente tem uma afinidade muito boa com algum tutor, algum professor, algum orientador, eles passam a ser grandes amigos, né? Exatamente. Então, isso você leva para a vida, né, cara? E aí é importante nós hoje nós somos tutores de uma gama de gurizada, né? Sim. Inspiração para uma gama de gente. Né? E hoje a gente buscar como que a gente aprendeu, olha, desse jeito não é legal, então eu não vou fazer assim, mas desse jeito é legal. Então eu quero que o pessoal que faz estágio comigo, que trabalha comigo, que cresça e evolua com esses valores, com esses propósitos, assim, né? Então, isso é natural da vida, né? Então a gente vai amadurecendo, vai entendendo muitas coisas, né? Coisas que te deixavam muito preocupado alguns anos atrás, hoje tu pensa, mas isso aí, né? Tem coisa bem mais interessante de se preocupar, né? E eu trago muito isso até nas minhas falas, às vezes, é que o nosso negócio, não sei se tu concorda comigo, ele se trata muito mais de pessoas do que de plantas, né? Plantas é a nossa, vamos falar assim, a nossa obrigação, saber a técnica. É óbvio que tu vai trabalhar ali, querer recomendar melhor manejo, mas é entender mais de pessoas, as pessoas é que fazem com que tudo aconteça, então é olhar para isso. São as pessoas, né? E hoje a gente vive aí uma crescente tal da inteligência artificial, né, cara? Vai nos ajudar, vai ser ferramentas espetacular, todo mundo já usa quase hoje em dia, né? Mas é um suporte, né? Não é uma substituição, eu acredito assim. E aí tu pensa, cara, sem pessoas adequadas, sem pessoas que queiram estar naquele lugar para desempenhar aquela determinada função, vai ser difícil o negócio aí, né? Então a gente vê que hoje a geração é diferente da nossa. Nós falamos no colégio agrícola, né? Quando eu estava no colégio agrícola, cara, aquilo era um negócio bem diferente do que é hoje. Mas não significa que piorou ou melhorou, são outros tempos. As coisas evoluíram, as pessoas pensam diferente hoje, né? E quem está certo e quem está errado? Não sei. Sei que o pessoal pensa diferente. Tempo dirá, né? Isso aí. Cristiano, até tu tocou em inteligência artificial e pensando assim um pouco de tecnologia, para nós ir quase para os finalmente aí, tu podia dar um spoiler para nós aí, para a turma que está assistindo, do que tu tá vendo hoje no mercado, algumas movimentações em relação a novas biotecnologias, novos herbicidas, assim um olhar um pouco futuro, olhando para ferramentas, né, o que a gente tem em vista aí, que possivelmente eu acredito que também você tem acesso já a muita coisa, né, de forma antecipada, então se conseguir nos... Com certeza. Eu só não posso falar assim qual é o nome do ativo, não dá muito mais detalhe por questões óbvias, sim, né? Mas o que dá para falar assim que tem muita coisa boa vindo, viu, pessoal? Tem novos herbicidas pré-emergentes sendo desenvolvidos, novos herbicidas pós-emergentes sendo desenvolvidos, produtos assim, muito bons, só que nenhum deles vai resolver tudo sozinho. Esse é o ponto. Esse é muito bom, mas ele controla A, B e C. Então nós temos que aprender onde tem esse problema ali, é o chão dele. Nós temos esse outro aqui, é muito bom, mas ele controla E, D e F. E aí vai, e assim vai. Não tem nada assim que a gente tenha tido acesso, pelo menos até então, que resolve tudo. O pessoal fala assim, o novo glifosato, né? Essa é a grande corrida das empresas, né? O milagre, né? O milagre. Tu já pensou hoje uma companhia conseguir dizer, pessoal, de fato temos um produto que funcione tão bem quanto o glifosato? Que com esse produto você resolve todos os teus problemas. É difícil.
difícil. Eventualmente vai surgir mais para frente com novos estudos e tal, né? Mas muito legal. Então tem pelo menos assim, ó, 5 ou 6 novos modos de ação, novos grupos químicos e herbicida envolvidos nesse contexto aí, que nós já estamos avaliando e que vai estar no mercado comercial daqui 3, 4, 5, 10 anos. E a partir daí vem mais e mais e mais, só que cada vez mais específico para alguma cultura, para alguma planta daninha específica. Outro negócio legal, a biotecnologia está evoluindo demais, né? Então agora a Bayer anunciou Intacta 5+, se não me engano, né, o nome da tecnologia, né? Soja tolerante a glifosato, 2,4-D, glufosinato, dicamba e mesotriona. Então nós vamos ter 5 opções de herbicidas que a soja vai ser tolerante, né? Então serão ferramentas adicionais para nos ajudar no manejo, sem dúvida. Mas como a planta daninha é um ser vivo, e sempre um ser vivo quando está sob uma pressão de seleção muito forte, a gente tende a selecionar algo mais bem desenvolvido. Não é o mais forte, né? Mas o mais bem adaptado para aquela situação. Em resumo, a resistência. Então, se nós achar que 2, 3 herbicidas vão resolver o nosso problema para toda a vida, rapidinho a planta daninha evolui e aparece alguma resistência e aquela tecnologia passa a perder valor. Dentro desse contexto, né? E a gente sabe que loguinho aí na frente vai ter essa soja com esses 5 herbicidas que eu falei, mais um Protox. Já pensou nós aplicando o Safenacil na pós da soja? Flumioxazina? Aí fica fácil também de manejar. Vai ajudar bastante, né? Já pensou nós aplicando atrazina, terbutilazina, inibidor de fotossistema, também está na linha de produção. Só que veja, nós vamos ter várias opções de herbicida para manejar. Só que em contrapartida, nós vamos precisar controlar essas plantas voluntárias. Então abre-se um outro ponto aí que nós temos que considerar. Com a solução vem um problema junto que a gente vai ter que entender também. Isso aí, né? E assim, o pessoal não pode querer pensar que vai fazer de novo justamente que nem fazia no início da soja RR, né? Plantava no verde, na plantaninha, na quiçaça que a gente fala, né? E depois aplicava e resolvia, porque a soja mudou, né? Antigamente a soja tinha 150, 180 dias de ciclo, hoje é 100 dias, já era, já deu o que era para dar. A gente tem um período muito pequeno ali para agir para que ela não perca. Né? Isso aí, então o período crítico que a gente chama, né, André? Então hoje ele é 10, 20, 30 dias eventualmente para alguma cultivar. Então é ali o momento que a soja define o potencial produtivo no início do ciclo e não pode ter interferência com a planta daninha, nenhuma. Né? Então assim, ó, tem novas ferramentas sendo desenvolvidas, herbicida, biotecnologia em soja, em milho, em outras culturas, com a canola está aí, ó, uma baita cultura, uma grande oportunidade para nós, Rio Grande do Sul, né? Tolerância a herbicida, vai agregar renda, a questão da produção de biocombustíveis a partir de milho, de trigo, enfim, de tudo, né? Sim. Outra oportunidade comercial, cara, vai agregar muito no nosso sistema. Nós no Brasil, nós precisamos justamente isso que as indústrias estão fazendo, agregar valor aqui. Parar de vender soja bruta para fora. Exato. Vamos vender o combustível, vamos vender o farelo, vamos vender o óleo, vamos vender a carne beneficiada, vamos agregar aqui dentro do nosso país. Esse é o ponto. Né? Mas tem muita coisa boa vindo pela frente, pessoal. Vamos precisar estudar, conhecer cada vez mais essas novas tecnologias, né? E aí sim, aprendendo tudo isso aí, implementar no campo para colher mais. Esse é o grande ponto, né? Perfeito, Piazek. Foi cirúrgico, cara. Então, acho que o recado também para a turma é que sejamos otimistas, né? Estamos otimistas, vem tecnologias novas, vai nos garantir aí ter um bom controle de plantas daninhas, porém a gente precisa, né, estudar, saber os conceitos básicos. E, infelizmente, né, para a tristeza de todos, a gente vai chegando ao fim desse primeiro episódio, né, do Agro Sem Filtro. Tá? Espero receber mais vezes você, Piazek. Eu acho que tem muito assunto para a gente tratar, né? Hoje, em específico, falamos um pouquinho sobre o manejo de caruru, muita informação de qualidade, mas eu tenho certeza que tem muito assunto a ser desmembrado ainda e que a gente vai ter algumas oportunidades, né? Esse podcast aqui ele é um oferecimento da Farm Connection, a gente tem o patrocínio, inclusive depois tem um brinde para você ali da Terraz, né? Eu aqui estou com a camiseta da Terraz, que é a marca oficial de roupas e acessórios do agro brasileiro, né? E eu queria que você deixasse um recado final para a turma que nos assiste aí, Cristiano. Não só necessariamente técnico, mas um recado aí para a turma. Primeiro, eu queria agradecer, Andrei, pelo convite, a oportunidade de poder estar
divulgando um pouquinho de quem nós somos, nosso trabalho, né? Eu, tanto como Cristiano Piasek, como de toda a equipe que está conosco na TSI Brasil, né? Dizer que a TSI Brasil está à disposição de todos vocês aí para estar contribuindo, seja com serviços relacionados ao agronegócio, produto biológico, nematóide, enfim, uma gama de serviços aí, né? Como também nossos cursos, treinamentos, palestras, nossos livros, né? E nós vamos estamos preparando um grande lançamento após o lançamento do novo livro nesse dia do ano que vem. Então, uma plataforma nossa aí para integrar todos os nossos cursos, nosso conteúdo ali dentro e ajudar a transferir todo esse conhecimento que nós fazemos ali na TSI Brasil para quem realmente interessa. Para o produtor, para o agrônomo que está ali no dia a dia tomando decisão, né? E ajudar na tomada de decisão para melhor, para colher mais. E assim, para fechar, né, pessoal, satisfação poder falar com vocês. Convido vocês a acompanhar mais nosso trabalho no @Cristiano_Piasek, @ATSI Brasil, né? E contem conosco aí. Não esqueçam do cupom, Andrei, né? Cupom, vamos botar Zapani 20, depois eu passo para a turma ali, os primeiros 20 vai ter aquela promoção ali super especial, né? Isso ou aí. Louca de especial. Louca de especial. Cristiano, a Camila Teles, né, aqui então uma das sócias da Farm Connection, ela fala muito da comunicação, né? E claro, teve o assunto técnico, mas eu acho que a gente precisa comunicar melhor o agro e é por isso que esse podcast nasceu, é por isso que a gente está aqui e vamos para cima, né? Legal demais, legal demais. Turma, se inscrevam no canal aí, deixe comentário, dá uma dica de um próximo entrevistado, que é só o começo, né? Obrigado, Piasek. Obrigado, Andrei. Obrigado a todos vocês. Um abração e vamos que vamos.